Fala aí, galera, completando um ano aí do Renegade aqui com a gente, né? E hoje, como é de praxe, eu já fiz para os outros carros que eu tive ao longo dos anos. Eu vou contar a história, né? Desse um ano, mostrar minhas impressões, o que eu tô achando do carro, o veredito final, né? Mostrar alguns valores para vocês também. Meu carro anterior, né, do Renegade, que seria assim esse carro que cumpria a mesma função do Renegade, embora tenha carro antigo, tem outros carros também, mas era o carro que seria o carro principal, né? Quem já é aqui do canal conhece, mas quem não é não sabe. Era um Renegade branco, né? Do mesmo ano desse aqui, tá certo? A diferença desse aqui, o branco era a cor, né? Que o outro era branco, esse é vermelho. Não sei se deu para perceber. A versão, né? Meu outro era Sport, esse é o Longitude. E a quilometragem, né? O meu outro Renegade, ele tava já com mais de 100 mil quilômetros. Lembra agora se era 110 mil. Esse aqui tá hoje com 38 mil quilômetros, né? A transmissão do outro era manual, esse é automático, né? Os bancos no outro eram de tecido, nesse é de couro. O ar é digital, né? No outro era manual, tá certo? E a principal diferença, obviamente, é a blindagem, né? Que foi o que me levou aí a trocar aquele Renegade por esse. Qual que foi o uso, né, que eu fiz desse carro aqui ao longo desse ano, né? Foi um uso de lazer, né? Vamos dizer assim, por quê? Porque quem é aqui do canal já sabe, né? Eu não trabalho fora de casa, eu trabalho em casa. Então, eu não uso o carro todos os dias, né? Para ir voltar do trabalho. Eu uso ele só pra sair mesmo, tá ligado? Viajar, né? E passear, basicamente é isso, né? Como eu também não saio muito aqui em São Paulo, porque eu não gosto de sair de São Paulo, todo lugar que você vai é lotado, né? Tem trânsito, tem que procurar vaga no estacionamento. Então eu saio realmente só pra viagens, né? Pequenas viagens próximas aqui mesmo, né? E também lazer, né? Ir na academia, essas coisas assim. Então, quantos km eu rodei? Foram 4.300 quilômetros aí rodados aí ao longo deste ano, né, de 2022, que dá uma média aí de mais ou menos 300 quilômetros, um pouquinho mais de 300 quilômetros aí mensais, né? Se a gente for considerar que a média do brasileiro são entre 1.000 e 1.500 mensais, então a média assim bem abaixo, né? Um terço, um quinto mais ou menos aí da média padrão do brasileiro. Então, isso obviamente reflete na manutenção, né? Eu acho que a manutenção é um capítulo à parte dos Renegades, né, que eu tive, tanto esse quanto o branco. E são carros assim que nunca me deram dor de cabeça, tá certo? O branco eu tive um problema dele baixar a água, né? Como ele era manual, não era o trocador de calor, era realmente o radiador, né? Que tava com microfuros. E aí, quando eu troquei isso aí, acabou o problema, né? Agora nesse aqui, zero de problema, galera. Inclusive, isso foi um aprendizado, né? Porque antes desse carro aqui, todo carro de baixa quilometragem que eu tinha tido me dava muito problema logo que eu começava a rodar, né? Porque começava a quebrar algumas coisas, como era um carro que ficava parado, né? Eu até comentei isso na época que eu troquei, né? Eu falei, vamos ver aqui como é que vai ser a experiência. E esse aqui foi totalmente surpreendente, porque embora ele tenha uma quilometragem muito abaixo, né? Esse carro aqui, pelo ano dele, hoje dá para ele estar com uns 70, 80 mil quilômetros, né? Ou seja, o dobro, né? Então, mesmo ele sendo um carro pouco rodado, ele não deu problema nenhum. Isso eu achei que foi um mérito bacana. Não baixou nada de água, né? E também não baixou nada de óleo, obviamente. Agora que tá chegando a hora de fazer a revisão lá e trocar o óleo, né? Então, os grandes gastos que eu tive aqui, o maior deles foi o seguro, né? O seguro foi o valor mais alto, em torno de R$4.000 aí o seguro anual dele, né? Por causa da blindagem. Um seguro muito bom, que cobre tudo, né? E o segundo maior foi o IPVA, em 2000 e alguma coisa, se não me engano, 2.600, não, foi 3.000, uma coisa assim, 4% do valor do carro na época, né? Para esse ano aqui, vai ser 3.200, porque a FIP dele está em torno de R$80.000, né? A FIP desse carro aqui. Sobre o consumo, né, ele está fazendo uma média de 8 km por litro, né, ao longo desses 4.000 quilômetros aí, sempre com gasolina aditivada, né, que é uma gasolina que
garante uma autonomia maior, né? Eu acabo indo menos vezes no posto, e para quem tem carro blindado isso é essencial, né, no uso do blindado, porque você fica parando menos vezes, né? Quanto menos você para no posto, menos vulnerável você fica a ser assaltado no posto, tá certo? É basicamente isso. Um outro cuidado aí também relativo à segurança, mas que também ajuda na economia, é a parte de calibragem dos pneus, né? Eu calibro esse carro sempre com nitrogênio, porque aí dá para ficar até 3 meses sem calibrar os pneus, né? Então também acaba sendo mais uma coisa de segurança, tanto segurança assim para você não ficar parando, né? Quanto também a segurança de que se você está na estrada, por exemplo, o nitrogênio ele é muito mais estável, então a chance do seu pneu pegar muita pressão e estourar, ela é praticamente nula, né? Se você calibra o carro com ar normal, ele às vezes pode acontecer isso, o pneu dilatar muito e acabar estourando, né? Agora o nitrogênio não, ele é um gás muito mais estável, né? E onde eu calibro aqui, o pessoal nem me cobra para poder fazer essa calibragem com nitrogênio, então é muito bacana. As únicas peças que eu troquei nele foram um par de pneus, né? Que no caso são esses de trás aqui, porque o peso extra aí da blindagem faz o carro desgastar mais rápido o pneu. Então ele com 35 mil km, quando eu comprei ele estava com 34 e pouco, né? E 6 anos de uso. E os pneus dianteiros já estavam bem gastos, né? Uma coisa que no meu Renegade branco, por exemplo, ele estava com 110 mil km, tinha pneus nele originais ainda, dá para ver pela data de fabricação do pneu, né? Quando eu comprei, e assim, o desgaste que esse carro teve com 35 mil km foi quase que o mesmo que o outro teve com 100 mil km, né? Então essa parte aí, o peso extra da blindagem, eu atribuo a isso, né? Acabou gastando. Então eu pus 2 pneus novos aqui, esses originais da Pirelli Scorpion, né? Dica para quem tem Renegade, vai ter Renegade, troca esses pneus na concessionária. Sai muito mais barato que você comprar em loja, porque lá acho que eles compram em volume, né? Eu pesquisei muito na internet e o lugar que eu achei mais barato, por incrível que pareça, foi a concessionária, né? E aí já fizeram a revisão, fizeram uns recalques também gratuitos, fizeram uma reprogramação do câmbio, né? Que essa média de 8 km por litro na gasolina aditivada é porque a maior parte desses quilômetros eu rodei antes de fazer a reprogramação do câmbio. E aí eu fui lá, gastei R$300 na concessionária e depois disso esse carro nunca mais fez menos que 10 assim, quilômetros por litro. Não é uso misto, né? Estrada e urbano também, fora de horário de pico, né? Então, galera, eu acho que assim como no outro Renegade, né? Assim, uma constante, tanto nesse quanto no outro, a parte dos acabamentos internos é uma coisa que se destaca muito, tá certo? O outro, carro tinha 110 mil km, esse aqui com 38 mil agora, né? Esse aqui já tá chegando aí a ser o 7º, 8º ano de uso. Tem aí do agravante da blindagem, né? Ou seja, esse carro foi todo desmontado, colocaram a blindagem, montaram tudo de novo. Por mais que a blindadora use colas, né, para prender os acabamentos, que ajuda eles não escaparem. Mas assim, é um carro que faz... Vou falar que não faz nenhum barulho interno, faz um nheque-nheque aqui, ó. Ó. Como eu sou muito alto, né, minha perna fica apoiada aqui. Então eu acabo fazendo esse nheque-nheque. Mas de resto não faz um barulhinho. E o isolamento acústico desses carros é muito bom, né? Tanto desse quanto do que eu tinha anteriormente é impecável. Esse aqui é melhor ainda, porque os vidros são grossos, né? Então aquela história de moto, às vezes passando sem escapamentos, barulho urbano, gente ouvindo música alta, você ouve muito pouco, tá ligado? Muito pouco barulho externo. Isso aí eu acho que é uma das coisas que eu mais valorizo aqui nesse carro, né? Uma coisa que podia ser melhor dele, né? A questão do câmbio, né? Ele muda as marchas em giro muito alto, né? Especialmente nesse versão 1.8 aqui que eu tenho, né? Mas ele tem essas aletinhas aqui atrás, então eu acabo dirigindo ele a maior parte do tempo como se fosse um carro semi-automático, vamos dizer, né? Porque eu tô sempre mudando as marchas aqui. Embora ele restrinja você a mudar a marcha em giro muito baixo, ele não deixa, né? Eu sou aquele cara que eu gosto de estar na quinta... Esse aqui tem 6 marchas nesse câmbio, eu acho. É 6. Se eu puder, eu tava em sexta marcha 40 por hora no câmbio manual, né? Naquele Fox ali, por exemplo, que tem 6 marchas e é manual, eu faço isso, né? Eu só fui perceber realmente o quanto o câmbio desse carro aqui é esquisito quando eu peguei a Amarok, né? Porque a Amarok também é manual, aliás, ela também é automática, ela tem um câmbio de 8 velocidades, é verdade. Mas ela troca uma marcha em giro muito baixo, tá ligado? Agora o Renegade não, é 2, 3 mil, mesmo depois dessa reprogramação, né? Essa reprogramação baixou o consumo, mas o RPM ali continua sendo muito alto. Eu nunca vou acelerar um carro a 3 mil giros, tá ligado? Assim,
condições de uso normais, né? Então isso aí é uma crítica, né? Uma coisa que poderia ser melhor nesse carro aqui. Mas como tem as aletinhas, né? A gente vai se adaptando, tá certo? O ar-condicionado Dual Zone é uma coisa muito legal que esse carro tem, né? Depois disso minha mulher nunca mais brigou comigo por causa da temperatura do ar. E também o freio de mão eletrônico, galera. Isso aqui eu acho que é o equipamento mais interessante que esse carro tem, né? Porque você para no semáforo, você puxa aqui o freio pra você não ficar lá com o pé, né? Que eu sou relaxadão, parei no semáforo, se deixar eu relaxo, então eu tiro até um cochilo. E aí na hora que você vai sair, você não precisa soltar o freio, tá ligado? Você deixou no drive, obviamente, né? Você só dá um toquinho no acelerador ali, ele já solta. Isso é uma coisa que é muito gostoso, é muito prático, né? E o fato de você subir ele aqui e soltar ele aqui também é muito bacana, embora tenha o inconveniente de acabar a bateria do carro, aí você não consegue tirar ele do lugar, né? Então pensa só, você com um carro blindado igual esse aqui, você já não consegue abrir ele. Mesmo se você conseguir abrir e não tiver com a bateria, você não consegue soltar o freio de mão, né? Então tem que pensar até no local que você vai parar ali na garagem, né? De repente se acaba a bateria e tiver num ponto que você não consegue acessar lá para fazer uma chupeta, você vai ter uma dor de cabeça do caramba, né? Mas é uma coisa que no uso assim do dia a dia, isso aqui é maravilhoso, é muito prático, todo carro deveria ter isso, né? Quando se trata aqui do porta-malas, né? Ele é um capítulo também, né? Bom, sempre que a gente vai comprar esse carro, uma das coisas que o pessoal fala é do porta-malas, né? E eu vou confessar pra vocês, viu? Pra viajar em 4 pessoas, 5 pessoas, dependendo do tempo que você vai ficar no lugar, isso aí pode ser um problema, vai ser um problema mesmo. Viagens aqui onde eu enchi o porta-malas, ainda coloquei umas coisas aqui em cima, né? Desse tampão aqui. E de fato não é aquele porta-malas muito generoso não. Comparando com as outras SUVs que eu tive, né? A Chery Tiggo tinha um pouco mais de espaço de porta-malas. A EcoSport era um pouco maior também, né? Mas lógico, é bem maior do que um hatchzinho, por exemplo, igual o Fox ali, né? Igual o Fusca, igual o carro. Mas ele tem a vantagem em relação ao sedã, que a abertura aqui é muito maior, né? Dá pra você enfiar coisas maiores. Por exemplo, eu tinha um Tempra, né? E eu sou baterista, e eu ia carregar o bumbo da bateria, ele não entrava no Tempra, mas entrava, por exemplo, no Celta da minha mãe, que era um carro menor, mas tinha abertura maior, né? Mas pro meu uso aqui desse um ano, esse porta-malas aqui, e também o espaço interno pro banco traseiro aqui, ó, para fazer viagens com mais do que 2, 3 pessoas, não é tão confortável não. A Amarok, obviamente, tem muito mais espaço, né? Mas se você for um casal aí com uma criança, alguma coisa assim, eu acho que dá, né? Fora que sempre tem a solução do bagageiro de teto, né? Que não é tão caro, tem uns modelos bem legais pro Renegade. Então, meus amigos, para concluirmos aqui, né? Eu tava até pensando sobre isso hoje, né? Fazendo algumas contas, algumas coisas. Sobre a manutenção do carro, né? Quando eu tiver aposentado lá, aqui quando a gente aposenta, a gente inevitavelmente fica mais pobre, né? Se eu fosse aposentado hoje, tivesse que ter um carro ali, porque não vai me dar tanta despesa, não vai me dar dor de cabeça, né? Que vai me dar ao mesmo tempo uma satisfação de ter o carro, né? Porque, por exemplo, eu sou um cara de 2 metros de altura, eu não posso ter um hatch, tá ligado? Eu tenho alguns hatches nessa época aqui, por exemplo, né? Que os caras faziam esses hatches assim mais altinhos, né? Que nem esse Fox aqui. Ainda é um carro muito usável esse daqui, né? Mas carros hatch normais, até o próprio Fusca também, que é meio abaulado, né? Esses carros até tem um espaço, mas muitos hatch, tipo Celta, Uno, Palio, esses carros assim, pra mim que sou alto, infelizmente não cabe, né? Que seria o carro ideal para aposentado, né? Um carro que vai te dar pouca dor de cabeça e que te leva para os lugares, né? E tem que ter ar-condicionado também, né? Porque imagina você velho ali, saindo naquele puta dia de sol ali, passando calor dentro do carro. Você pode até ter um AVC e passar mal, pressão subir, enfim. É complicado, né? Então eu acho que assim, o carro que eu teria hoje, né? Se eu fosse idoso, com certeza seria um Renegade, né? Eu não sei sobre a durabilidade, né? Não sei se esse Renegade ele duraria aí 10, 20, 30 anos, né? Mas de fato foi o carro aí que nesse primeiro ano, se repetidas essas mesmas coisas no ano que vem, nos outros anos, né? É um carro que ficou muito barato, um bom custo-benefício, né? A única ressalva que eu faço é sobre a questão do seguro, né? O seguro dele é um pouco mais alto, né? Mas nada assim, não por ser o Renegade, né? Mas por causa da blindagem.
que faz o seguro ser um pouco mais alto do que o normal. O meu outro Renegade mesmo, o seguro dele era praticamente a metade desse daqui, né? Então era um carro assim, só que não tinha blindagem, né? No mundo de hoje aí, eu não sei, né? Eu não sei se eu gostaria de ter um carro não blindado assim que eu fosse usar para tudo, né? Eu tenho os mais velhinhos aqui, mas eu uso só em locais seguros e tal, né? Mas quando você tem que passar ali naquela região, sabe que a sua cidade não tem aquela região perigosa, que às vezes você é obrigado a passar por lá. Se eu puder eu não passo, mas às vezes não tem jeito, você tem que passar por ali, né? Então não é aquela coisa assim que a blindagem vai te proteger de tudo. Não te protege do cara quebrar o vidro do seu carro e levar seu celular, te protege de repente você ser abordado num semáforo, né? Alguma coisinha assim, né? Ou bala perdida também, que é uma situação que eu já vi muito aqui em São Paulo, né? Então tá parado no trânsito, as pessoas, eu sempre comento isso, né? Passar um cara atirando o outro, isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes comigo aqui em São Paulo, né? Você tá parado no trânsito e passa um cara correndo, daqui a pouco você só ouve os barulhos, daqui a pouco vem um outro com a arma na mão correndo, atirando atrás. Eu vi isso pelo menos 3 vezes aqui em São Paulo. Então a blindagem é um negócio que eu acho que é um item aí que tinha que vir de série nos carros, né? Até as roupas deveriam ser blindadas, pra falar a verdade, no Brasil, né? Mas o ponto é, isso aí também é uma outra dúvida, né, que eu tinha, né, sobre a blindagem, questão que o carro ia fazer barulho interno, se o carro ia dar alguma manutenção extra, né? Por enquanto, nesses 4.000 km rodados em um ano, um carro aqui que já tá para fazer aí 7 anos de fabricação, né, 0 defeitos, né? Claro que ele desgasta um pouco mais a suspensão, mas falando do Renegade em si, né, pela experiência que eu tive tanto com esse quanto com o meu anterior, ele é um carro bem resistente, né? E o que eu acho que pesa muito a favor dele é o fato dele ser também um carro bonito, né? Isso pra mim, eu compro o carro porque eu acho bonito, tá ligado? Esse é o meu principal critério. Eu nunca vou comprar um carro. Você pode ter um carro que é super racional, super bom e tal, e é feio. Eu não vou comprar. Eu preferia às vezes um carro que é mais ou menos é bonito, né? Agora o Renegade, ele tem essa sorte de ser um carro espaçoso, né? Que dá pra eu dirigir aqui com 2 metros de altura. Um carro que eu acho bem bonito. E um carro também que não dá dor de cabeça mecânica, né? Você fazendo ali as manutenções certinho, né? E acho que vai do uso do carro também, né? Se você de repente usar um carro desse aqui muito, obviamente que ele vai ser uma outra condição, né? Aí eu não sei dizer se esse carro é resistente pro cara fazer Uber, pro cara ser taxista, pro cara viajar 3, 4 mil quilômetros aí todo mês. Não sei. Mas para o meu uso, né? Que é esse uso urbano, fora de horário de pico e tal, que foi o uso que eu fiz aqui. São 2 anos já de Renegade, né? Teve o anterior, teve esse aqui, né? Um carrinho que tá aí super aprovado, né? Se eu tivesse hoje que escolher um carro só para ter, com certeza seria o Renegade, né? Porque ele não é tão grande, que nem a Amarok, por exemplo, é um carro que tem um inconveniente do tamanho, né? Ela é muito grande, né? O que a principal vantagem dela é o tamanho para a estrada, ela ser um carro muito grande, tem muito espaço e tal. É a principal desvantagem dela, né? Porque se eu paro ela na minha garagem, por exemplo, eu não consigo sair com outro carro, enfim. Todas essas questões aí. Então o Renegade é um carro assim que ele é grande na medida certa, né? Ele é grande por dentro, vamos dizer assim, pequeno por fora, grande por dentro, né? Não que ele seja gigante, mas dado que ele também não ocupa tanto espaço externamente, né? Acaba dando uma praticidade extra pro carro, né? E é isso, basicamente, galera. Eu acho que tô bem satisfeito aqui. Se eu pudesse dar uma nota aí de 0 a 10, eu daria uma nota 8. Só não dou 10 porque IPVA e o seguro são coisas assim que você vê que o carro quase não rodou, né? E eu gastei com IPVA e com seguro, né? O ideal mesmo seria se ele tivesse aquele segurinho ali baratinho, mas aí também ele não ia ter as outras coisas que ele tem, né? Então basicamente é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos aí sobre Renegade, sobre a Amarok, né? No canal Brasília Aquarela tem vídeo sobre Fusca, sobre Brasília, né? E eu vou contando as histórias aí. E em breve vai sair um vídeo sobre esse carro aqui, né? Esse é o carro que eu tenho há mais tempo, né? Já faz aí mais de 5 anos que eu tenho esse carro. Só que ele ficou mesmo na minha mão pouco tempo, porque ele ficou muito tempo alugado para motorista Uber, né? Agora eu não alugo mais para Uber, pelo menos não agora, no momento, né? Mas eu tenho muita história com esse carro aí. Em breve vai sair um vídeo contando a história dele, né? Mas como ele fica muito mais parado descansando, não tem tanta coisa para contar dele assim, tá certo? E não perca sempre vídeos aqui falando aí mais coisas e mais descobertas sobre o Renegade, né? Daqui a um mês eu vou fazer, em janeiro eu vou fazer a troca do óleo, né? Eu vou levar ele na concessionária, fazer a revisão. Talvez eu faça até aquela revisão grande que toca bomba d'água, troca um monte de coisa que pela idade dele seria o recomendado pela Jeep, né? E aí eu vou contando tudo aqui pra vocês, beleza? E se você tá em dúvida de comprar ou não um Renegade, olha, pensando que hoje em dia um Gol 0 km, né, tá 90, 100 mil, né? Agora nem tem Gol mais, mas enfim, considerando o preço dos carros 0 km de hoje,
Você comprar um Renegade usado, pelo menos blindado, que esse aqui meu foi blindado, é mais barato que comprar um carro 0 km, tá ligado? Então não tem como, né? Você comprar um carro zero. Por isso que eu nunca compro carro zero. Aquilo que eu falo, se eu tivesse R$1 milhão para comprar um carro zero, ia ter um carro de R$1 milhão muito melhor usado e eu acabar comprando usado, né? Que eu acho que você leva muito mais por menos, né? Por exemplo, se no lugar desse carro aqui eu tivesse um Golzinho, por exemplo, não dá, né, mano? Nem cabe dentro do Golzinho. É um carro assim sem sal, né? Vamos dizer, né? Então, Renegade não é aquele carro apimentado. Óbvio, né? Não é aquele carro apimentado, temperado, sem aquele carro esportivão. Não, mas é um carro bonito, um carro confortável, um carro legal para te levar para os lugares, né? E um carro confiável, né? Um carro, vamos dizer assim, robusto, né? Um carro que até hoje nunca me deu problema. Então, tô satisfeitão aqui com o meu Renegade.